Tem uma questão de perceber essa tensão, né, que tanto a pandemia quanto as polarizações políticas no Brasil, né, acaba que tem a ver com as polarizações também incluem, né, a pandemia, mas que tem esse potencial de gerar essa evolução de consciência em todos os níveis, né? E eu queria saber um pouco de você, o que a gente pode aprender para ocupar nosso lugar nesse contexto, né, de tanta transformação. O que você acha que são os principais aprendizados aí, seja para todos ou seja de acordo com níveis de consciência, né? Como você acha melhor responder? Olha, você trouxe uma pergunta para mim que ela é das mais importantes, Ricardo. Primeiro, tem um aprendizado individual e tem um aprendizado coletivo. Isso você falou, assim, se a gente começar por aí, tá perfeito, né? E aí a pergunta é essa: qual é o meu aprendizado neste período? Qual é o meu aprendizado? E qual é o aprendizado da humanidade? Quer dizer, do meu grupo familiar, mas eu vou ampliando para a cidade, para o estado, para o país, para o continente e para o planeta, porque essa pandemia envolveu a todos. Então, tem um aprendizado individual e tem um aprendizado coletivo. Primeiro ponto. Segundo, que é muito importante ter em mente, é que foi um trauma coletivo também. Por que foi um trauma coletivo? Foi muito rápido, né? E fomos arremessados, vamos dizer assim. Concorda que nós tínhamos quase 8 meses, 7 meses e pouco atrás, nós tínhamos rotinas e os papéis dentro dessas rotinas, e no tempo e no espaço, os lugares, né? Tempo e espaço, tinha lugar. Então, para a grande maioria do planeta, né? A pessoa dentro do papel profissional, ela saía de casa, que era o papel pessoa, né? O filho ia para a escola, então a escola um outro papel, e as pessoas iam para o trabalho e voltavam. Existia um tempo e um espaço junto com os papéis. Primeira coisa que aconteceu, todos em casa. Então, essa questão, onde estão aí? Cadê as fronteiras? As rotinas, os ritmos, rotinas, não é? Então, essa foi a primeira. E quando acontece isso, né, e foi um choque a notícia, primeira coisa, nós tomamos emprestado da Elizabeth Kluber-Ross. Eu gosto muito dela, que ela é uma tanatóloga. E ela estudou a reação das pessoas diante da morte. E do mundo inteiro também, né? Falecida há pouco tempo, as pessoas reagem, Ricardo, semelhante em qualquer lugar do mundo. Só que aí quem é do meio empresarial trouxe o conceito dela para as empresas, que é a curva da perda. Concorda que nós perdemos a rotina que nós tínhamos? Nós perdemos. E aí, perdendo, você vai ver que a sequência é a mesma. Então, vamos acompanhar. Seja a perda de um ente querido, a perda do trabalho, de um emprego, de um trabalho fixo, ou agora a perda da rotina. Vamos lá. Primeiro, o choque. Então, quando dá o choque, olha, pandemia, isolamento, distanciamento, legal. Então, essa foi o choque. Como é que é essa reação? Como é que é a reação individual e coletiva? E aí você vai acompanhando. No primeiro momento, você fala assim, não, em 15 dias, acho que são 15 dias só. Isso é negação. Isso não é possível que está acontecendo? É negação. Então, a negação, quando falece alguém abruptamente, alguém falece, você fala, não, isso não aconteceu. Parece que a pessoa vai entrar, que ela vai te ligar, você encontra na rua alguém, é a negação. E aí, esse é o primeiro estágio, o choque. Depois, o que acontece é a indignação. A pessoa fica indignada. Como isso foi acontecer? E alguns vão para conspirações, outros vão, mas a pessoa fica indignada, ela fica com muita irritabilidade, a irritação aumentou muito nesses tempos, a irritação. Aí tem outro ponto que é a questão da barganha. Então a pessoa fala, quando passar tudo isso eu vou, ou também a pessoa se sentir aliviada nesse ponto, que é assim, eu estava muito sobrecarregada, ainda bem que eu vou ter uns 15 dias aqui que eu não vou sair de casa porque eu já estava estressada com a locomoção, eu já estava estressada porque eu estava muito tempo fora de casa, que bom, 15 dias em casa, é um alívio. Depois vem a tristeza, né? A tristeza que, se não cuidar, infelizmente, estamos com casos, depois de 7 meses, agravados de depressão, infelizmente, né? Índices de suicídio, infelizmente. E aí nós vamos para a aceitação, né? Opa, é fato. O fato é, esse vírus é real, ele não é imaginário.
né? Esse vírus, então você vai aceitando, nossa, esses números são esses números, estão no mundo, não é só numa região, e aí você vai aceitando, não passivamente, mas a aceitação do fato, do que é. Muito bem, isso não acontece na ordem que eu falei. Imagina que no dia você passa como uma montanha russa, então você acorda um dia aceitando melhor. Não, eu estou entendendo que isso aqui é um fato, eu preciso entender melhor o fato. Daqui a pouco vem uma negação. Daqui a pouco, então, seja para o falecimento de uma pessoa, para a perda de um projeto importante, ou o que fomos nós agora diante dessa pandemia, todos estamos envolvidos nesse contexto de perda, a perda da rotina que tínhamos, a perda dos ritmos, a perda das fronteiras, do tempo e do espaço. Muito bem. Aí tem um discípulo dela que deu um passo além. Ele estudou e falou assim, nós precisamos, além de entender em que fase nós estamos, ou no dia, em que momento que eu estou, é importante também que significado cada um de nós dá, pessoal e coletivo. Qual é o significado que eu estou dando para esse momento? Esse é o que te faz colocar em movimento de novo. Se não fica nesse looping, você pode ficar paralisado entre a negação, a inconformidade, o alívio, mas também a barganha, né? A tristeza, aí eu vou ficando para dentro inativo. Não. Qual é o significado? Aí eu devolvo a pergunta, né? Que você fez. Qual a lição? Qual é o aprendizado? O aprendizado e a lição é o que eu respondo, você responde individualmente e nós coletivamente, é o que nós respondemos para o significado. Que significado teve? Com certeza alguns que me veem assim, nós já vamos voltar para a nova rotina. Pera, a nova rotina querendo dizer que ia voltar à antiga. Aquela rotina estava satisfatória, aquela realidade era realmente o que era o melhor para a nossa evolução, para a evolução da nossa consciência individual e coletiva. Né? Então essa é uma visão, né? E aí ainda... Essas polarizações que a gente tem tanto, né? Você acha que isso mostra um pouco do nível de consciência coletivo que a gente está? Porque a gente tem reagido como sociedade muito mais com mais polarização, ou mais negação, ou mais barganha, do que em tentar absorver aprendizados e fazer algo melhor do que estava antes, né? Você acha que isso diz muito sobre o nosso estado de consciência como humanidade? Sim, eu concordo com você e eu tenho aí é uma percepção minha, sabe, Ricardo, que assim, é fácil, é mais simples eu tomar um partido, eu ser a favor de algo e contra algo. Porque, concorda, o que é uma polarização? Eu vou a favor, então eu decido ir a favor de X, aí eu coloco lá uma lista das coisas pelas quais eu sou a favor, levanto a bandeira e vou. E aí eu sou contra a outra coisa. Então, essa é uma forma, por que polariza? Porque se eu digo que eu sou a favor de algo, eu já estou dizendo do que eu sou contra. Então, isso são pesquisas, quando vem uma campanha contra o tabagismo, atacando, o que acontece? Os índices de venda de cigarro aumentam. Isso é comprovado. Quando você vai contra algo, você alimenta o polo oposto. Se alimenta. Você já viu que o gelo seco ele queima? Como é que o gelo pode queimar? O gelo seco queima. O gelo a 51 graus ele queima. Então, a questão, e aí eu vou entrar, né, nesse ponto, eu lembro sempre um exemplo prático de Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela assim, poxa, por que a senhora nunca participou de uma passeata a favor da paz? Eu não sou a favor da paz, eu escolho a paz. E também, quando tem uma outra história que eu gosto muito, quando Chico Xavier, na Segunda Guerra Mundial, ele estava bastante abalado, né, com as notícias que chegaram da Europa, que a guerra tinha eclodido, e ele se perturbou muito, e aí Emmanuel, que é o mentor dele, se aproximou, isso está escrito em muitos lugares, se aproximou dele e disse assim, por que você está tão perturbado, Chico? Estou me referindo ao Chico Xavier, né? E aí o Chico respondeu para Emmanuel, o mentor, falou assim, como que eu estou nesse estado? Eu estou assim porque acabou de eclodir uma guerra mundial, irmãos, matando irmãos.
né? Olha a situação. Ele falou, então, mas esse seu estado emocional não está ajudando o campo vibratório de lá. Ele falou, mas o que eu faço? Ele falou assim, olha, deixe-os guerrear em paz. Ali eu aprendi, né, que essa questão é quando você, as suas escolhas, qual é a solução para que não haja polarização? É você fazer escolhas. Quando você faz uma escolha, você não está sendo nem a favor e nem contra. Você está fazendo uma escolha, a sua escolha. Então, se eu escolho a paz, quem escolhe a paz, beleza. Quem não escolhe a paz, está no seu momento. Está no seu momento interno. Então, a cada escolha que nós fazemos, nós respeitamos as escolhas dos outros. Então, para mim, a polarização, a escolha é mais complexa, ela é mais difícil. A polarização é fácil, eu digo, eu sou a favor disso. Então, eu sou a favor da paz. O que eu já estou dizendo? Que eu sou contra a guerra. É natural. Se eu digo que eu sou a favor de algo, eu já estou dizendo do que eu sou contra. E aí eu ponho mais energia no que eu sou contra.